Está gravando. Então, boa noite, gente. Eu sou Laura França, organizadora hoje, inaugurando aqui a Bodega da Turma Boa. Desde já eu gostaria de fazer algumas considerações aqui antes da gente começar nosso compromisso de hoje, a nossa inauguração de hoje. Eu queria agradecer desde já a presença de Rômulo e a disponibilidade. Rômulo, ele além de psicanalista, ele é hipnoterapeuta, é psicopedagogo e professor universitário, que só uma dessas coisas já é muita coisa para uma pessoa só fazer na vida, e Rômulo pega logo todas. Então, é um super profissional, eu tenho absoluta certeza que todo mundo vai gostar muito dele, muito do que a gente vai conversar aqui. E esse nosso encontro hoje, ele é diferente do que eu programei, do que a gente pensou aqui, que são lives com a militância, e para falar de assuntos. Hoje eu vou falar com o Rômulo de um tema específico, que eu escolhi isso assim, fazendo como se fosse um encontro especial, dedicado à Turma Boa, a atenção que vocês me deram, o carinho, e desde sempre abraçaram esse projeto. E então, uma coisa que eu percebi muito assim, desde quando eu comecei a fazer o canal, a querer fazer o canal, é que eu queria acrescentar a Turma Boa, eu queria trazer coisas que nos unissem, coisas que nos ajudassem a crescer, e eu nunca cheguei a um denominador comum. Então, é por isso que vocês vão ver aí no meu canal alguns vídeos antigos, alguns vídeos que eu tentava puxar ali um assunto, mas não rendia, porque eu não queria fazer mais do mesmo, eu queria fazer uma coisa diferente. E, finalmente, eu acho que a gente achou uma receita, ou pelo menos uma coisa bacana de fazer. E a adesão de vocês foi tão boa, foi tão incrível, que eu disse, eu tenho que fazer um especial, vou fazer uma inauguração da nossa bodega, eu vou trazer uma coisa que eu acho, eu sou fascinada por saúde mental, e eu, conversando com o Rômulo, eu falei, já sei, noto muita coisa, eu queria dizer muita coisa para a nossa militância, e um profissional qualificado como o Rômulo, com certeza vai saber transmitir muito melhor. Então, hoje é um presente meu para vocês, por todo o apoio, assim, por todo o carinho que vocês sempre me dão. Eu sou fã de vocês. Vocês sabem que eu digo que cirista comigo tem toda a moral do mundo, e tem. E então é isso. Hoje é um especial. Hoje é diferente do que a gente vai fazer daqui para frente. Com algumas pessoas serão também especiais, mas aí eu conto para vocês depois. E para a gente não se alongar muito, eu já apresentei um pouquinho do Rômulo, a mim vocês já conhecem. Eu queria agradecer a quem está nos assistindo hoje. Eu já agradeci a Rômulo, queria agradecer a vocês. Eu queria agradecer a toda a Turma Boa, em nome de uma pessoa muitíssimo especial, maravilhosa, que fez uma coisa linda, que é a arte do meu quadro, né? Do nosso quadro. Ela é Cris Mota, uma super artista. Eu tenho certeza que todo mundo conhece ela, principalmente quem está no Facebook, quem está no YouTube, quem está no Twitter. Todo mundo segue Cris. Cris é a autora dessa coisa linda que vocês vão ver por aí. Então, que vocês já viram na abertura e vocês vão ver por aí muito tempo, tá? E vamos lá, deixa eu explicar só a vocês uma coisa. A gente tinha combinado de fazer live. E eu hoje enfrentei problemas técnicos muito graves, porque sou eu mesmo que configuro os aplicativos, e configuro o YouTube, e configuro o Zoom. E hoje levei uma surra do YouTube, não foi nem o Zoom, para fazer a integração das plataformas. Ainda estou levando. Então, eu pedi a Rômulo para a gente fazer essa live um pouco mais cedo, para eu poder gravar para vocês, para colocar naquele horáriozinho que a gente tinha combinado de começar e fazer os programas às 23 horas. Toda a programação de amanhã a gente vai ter o Douglas e o Fred, aqui da militância, e a Diana, que são pessoas maravilhosas. Na quinta-feira a gente já tem a Adriana Rocha agendada, vocês também vão adorar conhecer a Adriana mora no meu coração. E, enfim, a programação está mantida, vocês só têm um pouquinho de paciência em relação a ser gravado ou ser live, mas aí vocês fazem, as perguntas que vocês tiverem para fazer, vocês fazem ali embaixo nos comentários, quando eu postar a programação, as coisas. Então, vocês fazem porque eu trago para aqui enquanto a gente estiver gravando. E depois que a gente entrar no ritmo normal, então vocês fazem as perguntas lá pelo chat mesmo, tá? Então, desculpa aí esse contratempo, entre aspas, mas a dificuldade é realmente, né, do operador da máquina, aquele que é o pior de todos, que é o que está entre o computador e a cadeira,
Então, é isso. Foi assim que eu resolvi. Se eu resolver para amanhã, a gente já libera a live amanhã, se não na quinta, enfim. Quando eu resolver, a gente vai. Tá, joia? E aí, sem mais delongas, a princípio é isso. Então, eu vou começar a bater o papo aqui com o Rômulo. Vou puxar um assunto com ele que eu acho muito bacana, muito interessante a gente começar a analisar, especialmente porque não pode refletir. Ele enxerga de uma outra forma o que a gente sente na pele, o que a gente constata aqui. E depois eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal já tinha mandado ali quando eu postei. Quem quiser fazer pergunta, já manda aqui e tal, para a gente botar aqui dentro desse mesmo contexto. Mas bora lá. Rômulo, me diz aí, por que é que mentalmente, talvez, ou na nossa cabeça, de povo brasileiro, a gente tem tanta necessidade de um líder político que seja salvacionista? Da onde é que vem isso? Como é que tu consegue falar sobre isso, me explicar sobre isso? Em primeiro lugar, boa noite, Laura. É um prazer estar acompanhando o teu canal, estar acompanhando as discussões que você vem fazendo no cenário político. Dizer dessa alegria e dessa satisfação de poder participar, trocar, na verdade, que seja um bate-papo leve, que a gente possa levar em consideração que a gente pode sim discutir política, que a gente pode refletir a respeito dos cenários políticos e que a gente possa compreender o impacto dessa política na nossa saúde mental, em especial como isso se deu na sociedade brasileira a partir da última eleição, né? Porque a gente viu polarizações, a gente viu discussões em torno de quem seria melhor, de quem tinha mais sanidade mental, quem estava acompanhando o cenário da qualidade da sociedade, do bem-estar da população, né? E a gente viu uma sociedade muito fragmentada, muito compartimentada, né? Na verdade é isso, para pensar o cenário político. Então é isso. Muitíssimo obrigado pelo convite e vou procurar da maneira mais simples possível, dentro do meu repertório teórico e nos quase 10 anos de experiência clínica que eu tenho na psicanálise, compartilhar com você aqui e que seja um bate-papo também. Você pode perguntar, você pode ir conversando, que eu acho que isso é bacana para o ouvinte, né? Para não ficar uma coisa enrijecida, né? Então, a tua pergunta está relacionado ao porquê que a nossa sociedade ocidental, em especial brasileira, eu diria não só brasileira, mas a sociedade ocidental, ela tem a necessidade de um representante político que seja salvacionista. Se a gente parar para pensar do ponto de vista psicanalítico, a, a nossa sociedade ela é totemista. O que é um totem? O totem é um símbolo que ele traz uma representatividade e ele traz uma memória, uma lembrança de que aquilo ali nos identifica, né? E quando, por exemplo, Freud escreve Totem e Tabu, ele vai mostrar que foi necessário uma liderança para evitar uma série de questões lá nos povos primitivos, né? E aí o que vai acontecer? Nessas lideranças iniciais, eu vou fazer uma série de proibições. Eu não posso ter o incesto, eu não posso matar, eu não posso roubar, eu preciso pensar o bem-estar da comunidade e isso seria essa liderança, entende? E assim a gente foi cristalizando desde os povos primitivos até as sociedades mais complexas. Então, nesse sentido, a nossa cultura, a nossa herança, a nossa herança cultural, na verdade, é que a gente precisa ter uma liderança política que acalme os ânimos da sociedade, que resolva os conflitos sociais e que possa pensar no bem-estar de todos. E aí a gente tem a necessidade de ter um político, né, que deva pensar o bem-estar social, o bem-estar econômico, o bem-estar cultural, que a gente possa
confiar no trabalho dele, que seja uma pessoa justa, que seja uma pessoa honesta. E aí vão surgindo figuras que acabam se totemizando para a gente. Como a gente teve uma geração que acreditou muito, eu vou pegar os políticos mais recentes, no governo de Fernando Henrique Cardoso, que ele trouxe uma estabilidade econômica para a gente, com uma consolidação do Plano Real, mesmo sendo um plano que anteriormente já tinha sido implementado. A gente vai ter o período do Lula, onde o Lula vai se representar um grande líder social, com a implementação mais sólida de uma série de projetos sociais, de benefícios para a população de baixa renda, com um olhar voltado para uma sociedade que até então estava mais relegada, que eram as regiões norte e nordeste do Brasil, né? Depois a gente vem com uma outra figura, agora, mais recente, que foi o Bolsonaro, que é o Bolsonaro, onde ele traz slogans como Deus, pátria, família, crenças religiosas. E aí veja como que essa representação totêmica entra na política e a gente vai em busca daquele que vai salvar. E veja que isso é um princípio não só totêmico, primitivo, como também é um princípio das religiões, de um Deus salvacionista, de um Deus que vai trazer as benesses para a população, tu entende? Então, nesse sentido, a nossa sociedade ela vai necessitar de um líder salvacionista, seja numa concepção religiosa, seja numa concepção política, seja numa concepção social. Então, não é à toa que, por exemplo, grandes figuras sociais que fazem bons projetos sociais acabam se inserindo nesse cenário da política, né? E ocupam um espaço. Ou vão pela linha do social, ou vão pela linha da promessa em resolver conflitos que já estão existentes na sociedade. Então, é aquela coisa, prometeu uma salvação, as pessoas vão lá e vão se segurar a isso, né? Isso é histórico, isso é da nossa crença. Então, o nosso funcionamento mental, o nosso psiquismo, historicamente, está preparado dentro deste cenário, né? De um pai salvacionista, de um pai que chega para resolver os problemas da família, de um pai que vai proteger, de um pai que vai manter, de um pai que vai dar toda a assistência possível. Então, por isso que a população ela vai para uma liderança política que prometa essas coisas, não percebendo que é uma construção mental, entende? Eu acho que isso é uma questão fundamental para a gente entender, né? Somos uma sociedade totêmica. A gente precisa dessas representações, dessas tábuas de salvação mesmo. Eu vou me segurar aqui, porque aqui vai ser o meu caminho. Aqui é a minha melhoria, aqui é o meu crescimento, né? Porque se a gente pensar numa perspectiva do Nietzsche, a gente ainda não construiu a lógica do Übermensch, né? Que é aquele sujeito que por si só ganha autonomia e supera as dificuldades e por um exercício de resiliência encara a vida. Eu acho que a gente ainda está muito longe. Então a gente precisa de líderes salvacionistas, de líderes que resolvam as nossas vidas e os nossos problemas, inclusive os problemas psíquicos, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Perfeito. Em 2002, eu acho, repare, né? A gente está em 20 já, repare quanto tempo faz. Eu assisti uma palestra de Maria Rita Kell, onde ela fazia todo um resgate da nossa história como povo brasileiro. Ela pensava a colonização do português, a toda a questão de violação da forma que a gente foi construído, que o nosso povo foi construído, porque naquela época houve os estupros mesmo das mulheres das Índias, das mulheres que aqui estavam, da geração das sucessivas gerações de filhos sem pais.
E aí essa ausência da figura masculina tão enraizada, digamos assim, seria não sei se uma nuance, mas uma forte motivação, talvez, enraizador dessa nossa necessidade do povo brasileiro de ter, tipo, achar em alguém essa figura do pai que não, que o pai que concebeu e que foi ausente durante, né, toda a existência. Então, que coletivamente isso existia no nosso, digamos que no nosso DNA psicológico. Eu não sei se é o termo correto, mas uma coisa assim. Então, ela dizia que ela sempre que isso sempre tendia a ser uma linha do nosso pensar. Aí concluía, eu acredito, que com esse pensamento que você colocou agora no final, tipo, de a gente ainda vai demorar ainda muito a se emancipar, né? Ou seja, a ser dono das próprias atitudes, tomar a frente, né, da nossa vida, as rédeas, né? Por isso, porque é muito fácil ou muito bom ter a figura do protetor, a figura do pai, aquele onde sempre se recorre, né, do socorro. Você não precisa ter responsabilidade, é o pai que vai resolver, né? Você não tudo. Então, isso aí eu acredito que faz muito sentido, né, dentro do que a gente vê na nossa realidade, na prática, e o que a gente o que vocês como vocês observam, né, como vocês analisam isso. E o nosso funcionamento mental, Laura, é exatamente pela proteção, pela identidade, pelo pertencimento. Então, no momento em que eu observo alguém que atinge os meus ideais, é aqui que eu vou me segurar, é aqui que eu vou achar a minha salvação, entende? Então, a política, ela traz muito esse cenário, né? E você veja como é possível a gente dialogar sobre política, a gente compreender esse cenário político e perceber que são essas condições estruturantes da nossa sociedade, do nosso psiquismo, né, que nos levam às escolhas políticas que nós fazemos. Vamos pensar aqui, quantos políticos, na época do coronelismo, do voto de Cabresto, por exemplo, a gente vem de uma sociedade onde o coronelismo foi muito forte, né? E esse coronelismo, ele nos coloca que, olha, é o coronel, ele protege toda essa região aqui, então a gente tem que se devotar a ele, né? Então, essa é a nossa sociedade. Tem um livro muito bom do Victor Nunes Leal, que se chama Coronelismo, Inchado e Voto. E é um livro que ele trata exatamente essa construção social do nosso meio político, do nosso meio regional, de como a gente vai necessitando desse coronelismo e dessa proteção patriarcal. E isso vai reverberar em uma série de outros aspectos da nossa sociedade, no machismo, no patriarcalismo, numa sociedade onde o homem acaba tendo algumas prioridades em cima de mulheres, e aí a desigualdade social e a desigualdade de gênero acaba se colocando, né? Então veja que assim, tudo parte de uma construção social e de uma construção psíquica que a gente vem herdando desde os povos primitivos, desde uma sociedade judaico-cristã, que a gente precisa levar em consideração isso, né? E de tantas outras denominações religiosas que acabam se colocando aqui para nossa sociedade. Laura, eu não estou te ouvindo, acho que o microfone está desligado. Estava assim. Tá. Agora, tudo bem? Tudo jóia. Porque aqui no Brasil, desde essa última eleição, nós passamos a ter tantos conflitos, sejam pessoais, sejam familiares, conflitos políticos, conflitos ideológicos. Da onde é que vem isso? Porque a gente sente uma mudança. Eu acho que a gente nunca falou tanto sobre política na vida. A gente hoje até escuta pessoas, a gente fala muito da tiazinha, do tiozão do Zap, da tia que virou fascista. Ou seja, a política ela veio à tona
de uma forma talvez até esdrúxula, porque de repente todo mundo se tornou doutor em política e todo mundo sabe o que é ideologia e de verdade não sabe, sei lá, qual percentual de todo mundo que usa a palavra ideologia para justificar qualquer coisa sabe o que é ideologia. E os conflitos se instalaram de forma generalizada. Da onde é que vem isso, Romulo? Vê só, Laura. Vamos pensar aqui comigo. Por que eu vou entrar em conflito com você por um cenário político? Primeiro que, de fato, a nossa sociedade ela não tinha um hábito de discussões políticas. Não, pelo menos, nessa dimensão tão mais ampla, né? Como eu falei, a figura de um líder salvacionista, né? Um líder político salvacionista, aquele que resolve uma série de conflitos da nossa sociedade, ela parte de um processo de identificação. E a minha mente, o meu psiquismo, construiu uma série de valores e construiu uma identidade. Se eu venho, por exemplo, de um modelo machista, heteronormativo, patriarcal, muito religioso, ou de determinados princípios, até mesmo militares, ou de muita disciplina, o que é que provavelmente eu vou ter tendência a me identificar com esta direita colocada aí no atual governo. Mas se eu já venho de uma construção de valores, que elas estão dentro de um princípio democrático, ou se eu venho de famílias que lutaram contra um regime civil-militar que nós tivemos, né, a chamada ditadura militar. Eu, particularmente, venho de uma família onde os reflexos da ditadura militar estiveram presentes, sofreram impactos do ponto de vista econômico, e automaticamente vai negar esse regime civil-militar e não querer essa figura militar. Vai preferir um líder salvacionista numa perspectiva mais democrática, mais social. Então, as pessoas elas começam a se ancorar nesses líderes. E aí as oposições e os conflitos começam a se estabelecer. Por quê? Porque o meu ideal é diferente do seu, porque os meus valores foram construídos de maneira diferente do seu, porque as minhas bases familiares, elas estão distintas das suas. Então, o meu funcionamento mental, o meu psiquismo é totalmente divergente do seu. Então, se eu, por exemplo, sou a favor vou dar um exemplo aqui, do casamento homoafetivo, eu vou defender os princípios ideológicos que estejam relacionados a isso. Mas se eu não sou a favor, se eu venho de uma família, de uma série de valores machistas, homofóbicos, eu vou ser contrário. Então, eu vou para uma liderança que seja contrária. E aí os conflitos foram se potencializando. Por qual razão? Porque necessariamente a gente vai ter os dois polos mais extremos colocados no cenário político. A gente vai ter uma extrema esquerda e uma extrema direita colocada. E aí você pode perguntar, Romulo, então talvez a solução seria o meio termo? Não sei se seria o meio termo. Mas uma coisa eu sei, a gente num sistema de gestão de um país, a gente vai precisar de alguém que aprenda a lidar com problemas sociais, com problemas econômicos e com problemas culturais, né? E certa vez eu estava vendo, não me recordo aqui qual foi o economista, mas ele estava dizendo que no momento em que um país prioriza muitas questões sociais, ele não prioriza a economia. Quando se prioriza a economia, ele deixa de olhar para o social. E aí a gente vem nessa dicotomia desde do pós-ditadura, entende? E aí a gente vem um governo Fernando Henrique Cardoso que estabiliza a economia, mas a gente teve um alto índice de fome e de pobreza. Aí a gente vem um governo Lula e um governo Dilma que vai equilibrar o social, mas vai desestabilizar a economia, né? E aí eu venho agora um governo Bolsonaro que vinha ascendendo no cenário de equilíbrio econômico, mas as parcelas sociais estavam desequilibradas. Então, talvez um líder salvacionista que fosse mais prudente ter era alguém que equilibrasse essas duas esferas, que não deixasse de dar uma assistência econômica e que não deixasse de dar uma assistência social, né?
é um caminho possível. Não estou dizendo que é a melhor solução, estou dizendo que é um caminho possível, né? Então, os conflitos vão surgir porque eu tenho os meus princípios ideológicos, você tem os seus, e aí é aquela coisa, eu vou defender o meu, né? Eu vou defender os meus interesses. E isso muitas vezes está na esfera familiar, porque mesmo eu tendo a mesma criação, eu posso ter introjetado um determinado valor e você não. E aí os conflitos estão presentes e se ampliam a cada dia. E aí a gente vê famílias brigadas, a gente vê relações desfeitas e a gente vai ver uma desarmonia no processo da nossa saúde mental. Porque de repente alguém que eu era amigo, confidente há 15 anos, por divergir de uma situação política, né, não soubemos usar uma capacidade de resiliência e de bem-estar social, e aí a gente rompeu. E aí Freud vai dizer, quando o nível de desprazer é maior do que o prazer, a gente rompe. Porque a nossa mente ela não tolera, o nosso psiquismo não aguenta. E aí as rupturas foram feitas, Laura. Foram feitas de maneira bem radical. Ao ponto da gente ver verdadeiros conflitos, como uma guerra fria em redes sociais, por exemplo, das pessoas se ofendendo, das pessoas se atingindo. E por trás disso acaba atingindo o quê? O bem-estar egóico. Aí as pessoas começam a achar que é pessoal, as pessoas começam a achar que a ofensa ela não é política. E, de fato, ultrapassa, né? De repente, eu tenho um desentendimento com você, eu aproveito esse momento para jogar tudo isso. Aí a bola de neve vai se fazendo e para você derreter essa bola de neve vai levar um certo tempo. Entende? O fato da gente ter nesse, entre aspas, líder hoje, nesse referencial hoje, uma pessoa que não respeita, com o perfil que a gente vê, que não respeita determinados protocolos, que se comporta da forma que ele se comporta, tão mal, seja com palavreado, enfim, isso é um fator que estimula esses conflitos ou a parte de quem ele se sente representado por ele, de agir daquela forma, isso legitima entre aspas, que não é um mau comportamento, é o comportamento daquele indivíduo, só que estava abafado, de certa forma, tolhido. É isso e veio à tona ou não? Ou isso foi desenvolvido nesse momento? Como é que funciona isso? Essa identificação assim com aquele ali me representa, ou eu me vejo, a fala dele eu concordo com a fala dele, é assim mesmo, isso estimula, não, como é que funciona isso? Vamos pensar aqui na pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide das nossas necessidades. A primeira, a gente atende às necessidades básicas, e uma das necessidades que a gente vai ter é a necessidade de sociabilidade. Só que nessa necessidade de sociabilidade, eu vou entrar no campo do pertencimento. Eu quero pertencer àquele lugar, ou àquela ideologia política, ou àquele cenário social que eu me sinto pertencente. Então, se você parar para pensar, as pessoas elas vão buscar uma representação política para si dentro de que perspectiva? Dentro dos seus ideais. Então, se, por exemplo, no meu cotidiano eu tenho um palavreado desbocado, chamo palavrão, se eu não respeito regras, se eu não construo um universo de adequações sociais, se eu não respeito a ciência, ou se eu nem tenho, porque não é só questão de respeitar, sabe, Laura? É questão também do repertório, é questão também de como atingir essa parcela da sociedade. Vamos levar em consideração que a gente tem uma população que o índice de informação e formação, por exemplo, acadêmica, ainda é baixo.
Se eu for pensar, os universitários e as pessoas com uma certa graduação não são nem 50% da população brasileira. Então, eu tenho uma outra parcela mais ignorante, com menos estudo, com menos formação. E aí, assim, eu não estou querendo ser classista aqui, nem estou querendo associar de que as pessoas com pouca informação sejam pessoas grosseiras, sejam pessoas ignorantes. Mas a gente precisa entender que se eu convivo num ambiente de ignorância, de muito palavrão, de palavras de baixo calão, de desqualificação, se eu estou acostumado com essa coisa que não é boa, então eu tenho uma representação política que fala como eu falo, então esse é o cara. Entende? Então, assim, as pessoas elas passam a fazer uma identificação com este líder salvacionista. Por quê? Porque fala como eu falo. Vamos pensar aqui, por que que Lula se tornou tão importante? Porque Lula foi as pessoas mais humildes do país. Porque Lula foi erradicar a pobreza, Lula foi tirar as pessoas da zona, da linha da miséria. Elas tirou, o governo do PT tirou as pessoas da linha da miséria e colocou só na pobreza. As pessoas não são mais miseráveis, elas são pobres. Eu lembro do discurso de posse de Lula quando ele disse: eu espero que quando eu termine esse governo, o pai de família possa levar seu filho ao cinema, porque isso é uma coisa só das classes elitistas. Isso ficou muito marcado, eu ainda era mais novo, né? E isso ficou na minha mente, né? E de fato isso aconteceu. A gente tem uma população que hoje tem acesso a smartphone, a melhores estruturas, a programas do governo onde os seus filhos puderam estudar com regime de bolsas e etc. Então o Brasil sai dessa linha da miséria e passa para um patamar maior, tanto que a gente sai de país subdesenvolvido para país em desenvolvimento, né? E isso pega a geração dos anos 2000, que é uma geração mais jovem, mais atual. Mas eu ainda tenho uma ala lá que veio de um saldo da ditadura, que são dos nossos avós, por exemplo, que ainda defendem, ainda deixaram certos valores totalitários, fascistas, autoritários. Tu entende? Então, as pessoas elas vão se identificar. Então, se no meu dia a dia eu sou desbocado, eu vou me identificar com essa figura que também é desbocada. Quer dizer, tá vendo? Pensa como eu penso. Aí é o que a gente chama de inconsciente coletivo. Entende? Os nossos inconscientes estão se falando. Eu acho que isso é uma reflexão importante. E eu vou buscar o pertencimento. Né? Se aquele líder me representa, eu me sinto pertencente. Então é aqui que eu vou me firmar. É uma condição social, cultural e psíquica. Isso. Essa questão do pertencimento é uma frase que Ciro sempre fala. Ele diz assim, que as pessoas que estão em determinados grupos, especialmente a camada mais pobre, elas pagam por pertencimento. É uma frase que ele sempre diz. Tu explicou agora o pertencimento de uma forma, eu vou dizer assim, que negativa, digamos, é pertencer se identificando com o negativo. Mas o conceito de pertencimento, ele pode ser ampliado para que o que seria esse pertencimento que Ciro traz na fala dele? É o pertencimento social, é o pertencimento à igreja, a um grupo religioso? Como é que tu percebe essa questão desse pertencimento? Vamos lá. O pertencimento na nossa sociedade tem a ver com a identidade. As nossas identidades, elas são plurais. Eu tenho todos os tipos de povos, todos os tipos de crenças, todos os tipos de ideais, né? Então, no momento em que eu tenho um líder político que pensa como eu penso, então eu começo a me sentir pertencente. Eu não sei se você lembra, você falou em Ciro, teve um meme que circulou muito na campanha política,
que o jornalista disse assim: Ciro, manda uma mensagem para as POCs. Aí ele diz assim: POCs do meu Brasil, vocês vão dominar o mundo, né? Se referindo à população LGBT com mais trejeitos, com mais efeminadas. E isso gerou uma identidade e um pertencimento. Então, assim, se você parar para observar, a população LGBT, ou ela foi com Haddad ou ela foi com Ciro. Ela não vai com Bolsonaro, entende? Porque Bolsonaro, ele não abre uma certa simpatia à população LGBTQ+, né? Então, se você parar para pensar, isso gerou uma identificação muito bacana da população LGBT com o Ciro. É aí onde as pessoas se sentiram pertencentes, disseram, olha, esse líder salvacionista vai acolher as minhas ideias, entende o que é essas linhas de psiquismo conversando. Isso é pertencimento. Quando o Ciro fala isso, ele está se referindo a você se sentir partícipe da sociedade, a você não ser excluído. Que essa foi uma bandeira do PT por muitos anos, ainda é uma bandeira do PT, né? Então, se você observar, grande parte da população negra, da população MST, dos chamados grupos excluídos, estão nessas linhas de líderes salvacionistas que acolhem essas diversas causas, que não são líderes elitistas, que são líderes que se voltam para o povo, para as diferenças, para a diversidade de maneira geral. Eu entendo o pertencimento nessa perspectiva, sabe? Não sei se você concorda. Bom, eu teria alguma discordância só em ver na prática, em ver na prática algumas coisas, mas isso a gente pode deixar para um outro momento, porque assim, da onde eu vejo, não adianta, por exemplo, você só permitir que o pai possa levar o filho ao cinema, mas você deveria garantir que ele nunca perdesse esse direito, que é o que a gente vê hoje, né? A parte da população hoje que a gente vê que é antipetista, e isso é uma realidade, que a própria estrutura desafiou, e é uma parte da eleição de Bolsonaro, vem justamente desse pai que conquistou em algum momento esse direito, conquistou não, ele fez uso, o direito ele sempre tinha, né? Sempre teve, mas de levar, de pagar uma escola para o filho, plano de saúde e perder. Então, tão importante quanto você, não é só levantar a bandeira, né? Não é só ter a bandeira, mas você garantir de que ela não seja depois tolhida. E porque isso gera Eu entendo, então, eu entendo que é uma complementação que você faz, não é uma discordância. Exato. A gente se identifica, a gente quer esse direito, a gente adquire o direito, mas a gente também precisa pensar a manutenção do direito. Exato. Não é à toa que existe uma legislação para garantir isso. E o grande medo das pessoas é porque, assim, o tempo todo se ameaça atualmente dizendo vou baixar um decretozinho, vou baixar uma medida provisória. E as pessoas, elas estão perdidas, porque, assim, como é que eu posso... E aí vem a grande decepção, né? Como é que eu posso me identificar mais com um pai salvacionista que não olhou, por exemplo, para o meu parente que morreu agora no meio dessa pandemia? Cadê o sistema hospitalar que não foi dado? E a gente constrói um dos melhores sistemas de saúde do mundo, né? O SUS, teoricamente, em algumas localidades, na prática, funciona muitíssimo bem e a gente não precisa pagar um centavo por isso. E, de repente, eu tenho uma população onde 30 mil pessoas já morreram e uma expectativa, segundo os dados estatísticos, de que 80 mil pessoas vão morrer até o final dessa pandemia. Então, esse líder que dizia há um ano atrás que iria salvar, não está salvando. Então, as pessoas começam a não querer pertencer mais e elas vão se desidentificando. Por isso que, assim, eu também não discordo de você. Eu acho que as nossas falas, elas são complementares. Não é só me dar o direito, é manter esse direito. Isso. É justamente dessa fragilidade que as pessoas percebem a política. Vamos dizer, hoje você tem um direito garantido, amanhã vai vir alguém que vai tirar.
E uma coisa que a gente estava comentando em relação aos Estados Unidos agora, esses dias, porque botaram fogo na delegacia, da onde foi que veio toda aquela reação naquele pessoal e tudo. E eu disse, puxa vida, que falta faz a população conhecer os direitos que tem. Aquelas são pessoas pobres também, como tem muito pobre aqui no Brasil, existe muito pobre nos Estados Unidos. Só que eles conhecem os direitos deles e eles sabem de quem cobrar, e eles cobram mesmo. E aqui, nem isso a gente não tem, as pessoas não sabem. E aí você vê, por exemplo, uma fala... Foram ditas muitas falas na reunião ministerial do dia 22 de abril, mas uma, em especial, chamou a população de ignorante, que é quando o ministro lá do Meio Ambiente diz que a gente tem que aproveitar que a população está direcionada para a pandemia e passar de boiada. Ou seja, tudo que a gente garantiu de direito na causa ambiental vai ser desfeito agora. Então, assim, é desconsiderar toda a luta que um grupo que se mobilizou em prol do meio ambiente, que fez a gente buscar uma consciência maior, né, trouxe. Então, é zombar das minhas ideias, é zombar da minha forma de pensar. E isso prejudica a minha saúde mental. Porque, assim, querendo ou não, eu elegi um representante que colocou ministros e que esses ministros estão zombando de tudo que eu acabei elegendo. Muitas pessoas já estão pensando dessa maneira, sabe? E aí as fraturas começam a acontecer no sistema político. As reprovações vão acontecendo e aí dia após dia a gente vê uma desestrutura começando a acontecer e pequenas fraturas que uma hora a fratura fica maior e não vai dar sustentação a esse corpo. Tu entendes? Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental para a gente pensar. Eu não só entendo, como concordo e desejo em gênero, número e grau que isso aconteça de uma forma muito rápida, não por desejar e por almejar desgraça, mas é como se fosse numa lógica de contenção de danos. Quanto antes esse povo que está aí abandonar ou sair ou for expulso do que está fazendo, menos mal vão ter causado, sabe? Então, geralmente dizem muito da gente, né, rotulam de esquerdista e que a gente quer ver a desgraça, muito pelo contrário. A gente quer que acabe isso logo, né? E assim, né, dentro dessa perspectiva de que cause menos danos, né? Porque já foi a reforma trabalhista, já foi a reforma da previdência, tu colocou agora o meio ambiente, né? Então, tudo isso é uma bola de neve, são as riquezas do nosso país que a gente vê sendo vendidas, que não foram mais ou não foi pior, porque a gente chegou a essa pandemia e, de alguma forma, deu um suspiro, talvez, uma segurada, mas, mesmo assim, a gente vê que a gente está ainda, de alguma forma, retraído, pensando na pandemia, mas ali por debaixo do pano estão os ministros, né, como a gente viu muito bem ali dentro da reunião, pensando em outra coisa, agindo de outra forma, aproveitando que a gente está quieto, que a gente não pode ir para a rua, não pode se manifestar, agindo por debaixo do pano na calada da noite, né? Então, dentro desse contexto que tu falou, me diz assim, o que é que a gente pode querer, desejar, almejar de um representante político no campo da saúde mental? Quais as características desse não só de um referencial, né, digamos assim, mas dos nossos líderes políticos. O que é que a gente deveria observar? A gente deveria observar o currículo e o que é que a pessoa tem a apresentar para o bem da coletividade, né? Mas dentro da área da saúde mental, o que é que a gente tem que observar nessas pessoas? É uma pergunta bem difícil essa. Acho que a gente primeiro, Laura, precisa pensar que esperar de um líder político sobre saúde mental é esperar um líder que se preocupa com a sua população. É esperar que um líder ele pense
em prol do coletivo, independente se esse coletivo votou ou não nele. Esse representante, ele vai representar uma nação, um governo, um município, e ele vai precisar fazer, inclusive por aqueles que não votaram nele, né? Porque uma vez eleito, você é representante legítimo e você vai ter que pensar no bem-estar da população. E aí, se eu parar para refletir bem, do ponto de vista da saúde mental, esse líder, ele precisa ser agregador, ele precisa abarcar as diferenças, ele vai precisar pensar no social, pensar no econômico. Esse líder, ele vai precisar dar condições de garantia e manutenção de direitos, de manutenção da vida, de manutenção do nosso bem-estar. E aí também pensar na qualidade. Eu entendo que Bolsonaro está, por exemplo, numa tarefa muito difícil, porque ele não está pensando nos vários braços que ele precisa ter para agregar as várias dificuldades. Ele, infelizmente, só abraçou o braço da economia, né? Mas se ele abraça o social, se ele abraça o cultural, se ele abraça a saúde, aí ele vira um mito que tanto elaboram dele. Mas ele não tem uma equipe e ele não tem uma estrutura montada e uma aceitação maior da população nesse momento que dificulta. Então eu entendo que assim, uma boa representação política, ele precisa ser meio polvo, meio Lula, sabe? Lula o animal, o polvo, né? Com muitos tentáculos para poder abarcar diversas causas, social, cultural, saúde, economia, educação. Aí a gente está vendo um desmonte total da educação também, por um ministro que também não tem uma preocupação com a educação e sim uma preocupação com números, né? Então, para mim, uma representação política adequada, eu não vou nem falar ideal, eu vou falar adequada, era essa representação que pudesse ter os vários braços para abarcar as diferenças da nossa sociedade, entende? E a partir daí ele dizer, olha, eu também vou pensar que no momento em que eu dou esse suporte à população, que eu transformo a vida dessas pessoas e dou mais qualidade, eu vou dar saúde mental a essas pessoas, entende? E infelizmente existe uma parcela da saúde mental que é uma das especialidades que cada vez mais eu tenho ampliado na clínica e procurado fazer cursos e me aperfeiçoar, é a saúde mental do homem. A gente tem uma procura muito baixa de homens na clínica e se a gente parar para pensar, a parcela de homens no cenário político é muito maior do que de mulheres. E esses homens não cuidam da saúde mental e sofrem todos esses impactos. Então, eu entendo que essa liderança política precisa ter vários tentáculos, né? É assim que eu penso. Equilíbrio é sempre uma chave, é uma palavra-chave muito interessante, né? A gente pensar que no nosso país, diante de toda a diversidade que a gente tem, de tudo, seja de economia, seja de desenvolvimento educacional, de tudo, encontrar equilíbrio dentro dessas estruturas realmente uma tarefa a ser construída, né? Eu sou fã da área de saúde mental, eu sou muito fã do SUS, eu já tive a oportunidade de compartilhar isso com algumas pessoas, principalmente quem está mais perto de mim, conhece a minha história pessoal com o SUS, então, aonde eu puder defender o SUS, porque eu sei o quanto importante, eu senti na minha pele, de uma forma muito próxima, e vi o quanto é importante o SUS. Quando você precisa fazer, não é perfeito, não está perfeito, é perfeito no papel. Então, a gente não pode jamais pensar em destruir isso. Aquele congelamento que houve no teto dos gastos para a saúde pública, aquilo ali se as pessoas entendessem o que é que significa aquilo na prática, sabe? Se aquilo ali não tiver um líder salvacionista, um pai que chega lá e
vamos revogar isso aqui, vamos acabar com isso aqui, porque é a saúde das pessoas, da população. Quem não viaja, quem não está pelo mundo, quem não conhece outras culturas, acha que em todo lugar do mundo existe um posto de saúde que você pode chegar e você vai ter um médico para ser atendido, ou você vai ter uma vacina de graça para tomar, você vai poder vacinar seus filhos, sabe? Isso é a coisa tipo mais simples, mais básica. Há tratamentos caríssimos de saúde que o SUS custeia, pode ser feito pelo SUS. Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque eu pude viver, quando a gente pode viver determinadas situações, muitas pessoas que hoje enfrentaram a Covid, que graças a Deus estão com vida, se recuperaram, eu acho que abriu os olhos de muita gente para a importância que tem da saúde pública, né? De ter um sistema público de saúde. Então, que possa... E aí veja também como é difícil, porque uma necessidade que era básica no sistema de saúde nesse momento era um profissional de saúde mental. E assim, se os profissionais de saúde mental não estivessem fazendo atendimento gratuito, voluntário para as vítimas de Covid, para os parentes que perderam os seus familiares por causa do Covid, a gente iria ter uma dificuldade muito grande de ajudar na saúde mental dessas pessoas, porque o governo não está dispondo, entende? E a população acessa muito pouco os serviços de saúde mental do SUS, infelizmente. Isso é um ponto que, se um dia eu tiver a oportunidade de popularizar, eu não sei se essa é a palavra certa, mas tornar acessível, digamos assim, massivamente, sabe, o acesso da população à saúde mental. Primeiro, porque a gente precisa muito quebrar a barreira do preconceito. Eu não sei se é certo, é uma opinião absolutamente minha, mas porque homem geralmente tem medo de médico em linhas gerais, né? E aí se você admite que você vai consultar um psicólogo, um psicanalista, alguém da área de saúde, então existe como é que chama, um preconceito. Mostrar uma fraqueza, mostrar que você está fraco. Isso, né? É ignorância, a gente sabe que isso é ignorância, porque da mesma forma como você está com um problema no coração, você vai procurar um cardiologista. Você está com um problema no pulmão, você vai procurar um pneumologista. Então, se você está com um problema na sua saúde mental, você vai ter que procurar um psicoterapeuta, um psicanalista, um psicólogo, entende? As pessoas precisam construir essa cultura. E, infelizmente, elas ainda não têm. Admitir, né? Admitir que você precisa de ajuda de alguma forma já é bastante difícil. E aí, quando você pensa num psiquiatra, num psicanalista, num alguém da área de saúde, eu entendo, sabe? Entendo muito quem se retrai de certa forma, tem medo, fica envergonhado e etc e tal. E eu acho que uma coisa que foi muito válida agora durante essa época da pandemia, foi o Conselho ter permitido vocês fazerem consultas por videoconferência. Isso vai perdurar ainda, Rômulo? Como é que vai? Eu acho que vai ser. Eu, particularmente, vou abrir o leque, que eu fazia muito pouco. Eu tinha alguns atendimentos com pessoas que moram fora do Brasil e que têm dificuldade de conseguir terapeuta fora. Mas eu acho que vai abrir um grande leque de oportunidade, principalmente para que a gente possa atender pessoas que moram em cidades mais distantes, que têm uma certa dificuldade de conseguir um profissional com uma certa qualificação, né? Eu acho que foi importante essa abertura que os vários conselhos acabaram por ofertar, para que a gente pudesse fazer o atendimento por videoconferência. Eu achei muitíssimo, muitíssimo bacana. Inclusive, quando eu postei a divulgação, a artezinha de divulgação do que a gente está fazendo aqui hoje, muitas pessoas me procuraram ali no chat, no privado ali do Facebook e do Twitter, Do Instagram.
pedindo informações, puxando, né, o assunto, e eu encaminhando. Tipo, eu sempre dou muita força, sabe? Porque eu acho que o mais difícil é a pessoa dar o primeiro passo, que é o procurar, primeiro aceitar que precisa de ajuda e depois querer procurar, querer conversar. Então, isso é uma coisa que tem muito meu apoio. Tanto é que, assim, a inauguração, né, do que a gente está fazendo aqui hoje, eu quis trazer isso para a nossa militância, porque eu senti eu estou na militância política de Ciro e desde, acho que abril do ano antes da eleição, que foi quando a gente começou ali a se reconhecer, se conversar no Facebook. E de lá para cá, eu percebi que houve como se fosse um adoecimento, sabe? Coletivo ali, mais para uns, menos para outros. Tem algumas pessoas que disseram assim, olha, eu estava em depressão profunda e me ajudou a sair disso foi entrar para a militância, porque me deu um sentido de utilidade na minha vida, sabe? Eu queria fazer alguma coisa, mas eu estava ruim, eu estava em casa, e aqui eu consegui, mesmo sendo um pouquinho ali, mesmo que seja pelo Facebook, militante de Facebook, que às vezes tanto criticam, mas é uma forma de ajudar as pessoas, né? Então, se alguém já tinha já estava mais fragilizado nessa época, com tudo que veio depois é muito difícil administrar, sabe? Eu converso diariamente com muitas pessoas, muitas, e não só da nossa militância, de forma geral. E tem gente que diz assim, olha, eu não durmo, eu não estou tendo dificuldade, porque todo dia é uma enxurrada de desgraça, todo Ô, dia... Laura, só para você ter uma ideia, eu tive um aumento durante a campanha eleitoral, eu tive um aumento de 45% na quantidade de pacientes no meu consultório por causa da política, né? E esse número ele foi tão assustador porque de repente assim, eu estava acostumado a trabalhar 7, 8 horas por dia e de repente eu estava trabalhando 10, 12 horas por dia, isso de segunda a sexta, para poder dar assistência, para poder também construir uma lógica de suporte e de apoio para essas pessoas, né? Para que elas entendessem que a eleição iria passar e o ritmo de vida da gente teria que continuar, né? E quando muitas vezes eu vi assim que eu já estava numa quantidade X de pacientes, eu estava encaminhando para pessoas de minha confiança, porque se a gente não entender também o nosso limite, a gente acaba não dando essa qualidade profissional. Então, foi um número muito grande de percentualmente falando de novos pacientes por causa do cenário político, né? Então, isso é um dado importante relatar aqui. O que eu constato de um lado, tipo, na prática, né, você confirma do outro, né, porque o que eu observava, assim, do meu lado, como um adoecimento, um ritmo, sei lá, uma coisa estranha acontecendo, você comprovou ali na prática. E felizmente que, né, tipo, e se você imagina que X pessoas a mais chegou no limite de encarar, ir para um consultório, fazer uma terapia e se cuidar e se reconhecer enquanto né, precisando, imagina quem não foi ainda, né? E que de fato precisa. Foi tão interessante porque assim, eu não atendia no dia de sábado. Eu só atendo de segunda a sexta, porque eu acho que eu já tenho uma carga de trabalho grande de segunda a sexta. E aí, assim, eu subloquei o meu consultório, né, para dois colegas, uma colega pela manhã e um colega à tarde, para eles poderem me dar suporte, porque eu não ia dar conta, né, e eu também não tenho problema nenhum em dizer que quando a gente tem uma sobrecarga, não tem problema nenhum você não dar conta. E eu digo isso porque as pessoas estão se cobrando muito nesse momento de que tem que fazer isso, tem que assistir tantas lives, tem que ler tantos livros, tem que fazer tantos cursos, tem que fazer tantas séries de exercícios. Olha, faz aquilo que está dentro do teu campo de possibilidade. Você não precisa dar uma resposta para as pessoas, você precisa cuidar do seu bem-estar e da sua saúde mental. Então, eu sempre tenho dito isso, né? Então, eu sou o primeiro a defender. Quando eu não estou em condições de suportar a carga, eu vou pedir ajuda.
E foi exatamente isso que aconteceu durante a campanha eleitoral. A quantidade de pacientes foi tão maior que eu fui encaminhar e pedir ajuda para colegas e eles passaram a atender no sábado essas pessoas, né? Muito Enfim. bacana, muito bacana. A pergunta que eu ia encaixar aqui, que era uma pergunta minha, na verdade, que eu eu juntei aqui lá do que o pessoal perguntou, tem uma pergunta, você vai até rir aqui, que é uma pergunta, acho que quase coletiva. Mas antes de te perguntar essa aqui, de finalizar com essa última pergunta, eu ia te perguntar como era que estava o seu atendimento e se a gente já podia deixar, por exemplo, o teu contato para o pessoal que vai assistir aqui e quiser conversar com você, que seria por videoconferência, enfim, ou presencial, se as pessoas podem entrar em contato com você, se você está aceitando paciente, não está aceitando paciente, como é que você está fazendo isso agora? Diz aí. Então, por estar trabalhando de casa, a gente também tem que reorganizar uma dinâmica, porque em casa você tem que atender, você tem que cozinhar, você tem que limpar a casa, você precisa lavar roupa, você precisa construir, ir no supermercado, construir toda uma dinâmica. E aí muda a rotina da gente, porque antes eu ia sair de manhã para o consultório, almoçava no restaurante da frente do consultório e voltava para atender. Então, eu não me preocupava, por exemplo, em fazer almoço. E agora eu preciso fazer isso. Então, eu ajustei alguns horários. Mas, sim, ainda existem alguns horários disponíveis. Eu ainda tenho algumas vagas. Quem quiser falar comigo pode me ligar no telefone pelo DDD 81 99730 3032 ou me seguir no Instagram, @Dr. Rômulo Psicanálise. Manda um direct, conversa aqui com a gente e a gente vai ajustando, né? Eu acho que assim, a gente não pode negar atendimento à saúde mental. É verdade, é verdade. Posso, no mínimo, uma primeira, mesmo que eu esteja cheio na agenda, geralmente eu atendo, faço uma primeira acolhida e se eu não tiver condições de atender pela quantidade de pacientes que eu já tenha, eu vou encaminhar para bons profissionais. Mas sim, eu ainda tenho algumas vagas. Muito bom, muito bom. Ô, Rômulo, e deixa eu te dizer, eu saí catando aqui as perguntas que o pessoal deixou ali na minha postagem, porque hoje a gente ia precisar fazer mais cedo, não dava para fazer a live, e vão querer me matar, vão querer comer meu fígado. Eu já falei aquilo no começo ali, para ver se quando eles assistirem os 5 primeiros minutos, se ninguém vai querer comer meu fígado assim, por conta disso, por não poder fazer as perguntas lá diretamente lá no chat, mas girava em torno de um ponto fundamental. É como manter a nossa saúde mental nos dias de hoje. Cara, eu ri, porque assim, foi muita gente, sabe, dizendo assim, pelo amor de Deus, é pandemia, é notícia ruim, é política, é desemprego, é tanta coisa, tipo, é uma avalanche. Então, sem o elixir, sabe? Como é que a gente, ou não, ou senta no batente e chora, faz o quê? Ó, as primeiras perguntas estavam mais fáceis, viu? Olha só. E tu É... reclamou, não foi? Tu disse, Tá rapaz, isso é vendo? difícil, isso é complicado. Imagina, É. imagina essa agora. Então, Laura, eu sempre digo assim, não existe um elixir, não tem fórmula de bolo, não tem receita pronta. Mas existem alguns cuidados que a gente deve manter com a nossa saúde mental. Em primeiro lugar, a gente precisa pensar que, assim, eu estou construindo bons hábitos, né? Eu falo das minhas emoções, eu falo o que eu estou sentindo, eu procuro sentar com alguém, conversar, seja com algum familiar que possa me dar boas orientações ou com uma ajuda profissional. Acho que isso é uma primeira coisa que a gente precisa fazer, é falar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, sem medo de ser julgado, tá? E aí a orientação de procurar um profissional é porque com um profissional você não vai ter julgamento, você vai ter reflexões. Segundo ponto, eu estou cuidando do meu corpo físico, eu estou fazendo atividade física, eu estou tendo uma boa alimentação. Porque, veja, se eu falo das minhas emoções, se eu cuido do meu corpo físico, eu já fiz 70% do trabalho para manter o meu bem-estar. Aí, o que é que eu preciso pensar? A partir desses primeiros cuidados da minha saúde física e mental, que eu não posso dissociar, tá? Isso é fundamental.
Não é à toa que tem o corpo sã, mente sã, né? Então, são coisas que precisam estar em equilíbrio. E aí eu me perguntar, nesses momentos de cuidados com a saúde mental, os meus pensamentos estão sendo funcionais ou desfuncionais? Porque se eles são disfuncionais, isso quer dizer que alguma coisa está errada. Então, se eu sempre faço esse exercício, isso implica dizer que eu vou pensar sempre em manter os pensamentos de maneira funcional. O que é um pensamento funcional? É um pensamento que tem utilidade para o meu dia a dia, para o meu psiquismo. E isso ajuda muito a gente. Isso vai me ajudar a controlar a ansiedade, a controlar, a ter uma melhor compreensão se eu estou com um quadro de depressão, se eu tenho algum transtorno de ansiedade generalizada, ou se eu tenho alguma oscilação de humor, se eu tenho alguma ciclotimia. Tu entendes? Então, acho que assim, essas são as principais orientações que eu tenho dado para a saúde, para cuidar da nossa saúde mental. É não fabricar pensamentos disfuncionais, cuidar da saúde mental, das suas emoções e cuidar do seu corpo físico e de uma boa alimentação. Se a gente fizer bem essas tarefas, a gente consegue entender que esse momento vai passar e que a gente vai voltar e se adequar às nossas rotinas. Acho que isso aí é importante. Muito bom, muito bom. Lá vem de novo aquela palavra-chave chamada equilíbrio, né? Que acho que a gente passa a vida Fundamental. todinha. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? É verdade. Né? A gente passa a vida todinha perseguindo o equilíbrio aí, mas que é um desafio, na verdade né? Principalmente porque a gente está nisso que você muito bem pontuou, a gente está se readequando aos espaços, readequando o nosso tempo, né? Quem tem trabalho ainda conseguir trabalhar, quem não tem, tipo, tentar sobreviver, se reinventar, né? Então, são muitos desafios mesmo. Manter o equilíbrio, assim, mínimo que seja, está sendo uma tarefa muito, muito, muito difícil mesmo para todo mundo. Mas é isso. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou te deixar à vontade agora para considerações finais ou para o que você quiser. Fique à vontade. E depois eu volto aqui só fazendo o fechamento do nosso encontro de hoje. Aí, desde já, eu te agradeço montão, assim, por tudo, pela conversa, pela troca de ideias, por ter me ajudado, por ter atendido. A minha gratidão é eterna, viu? E maravilhoso conversar com você. Eu que agradeço. Eu acho que assim, conversar sobre saúde mental não é nem um pouco chato para mim. É o meu cotidiano. Eu adoro falar sobre saúde mental. Se cuidem, né? Eu posso dizer para as pessoas, se mantenham em casa, sigam as orientações da Organização Mundial de Saúde, escutem a ciência, né? Acho que a gente precisa passar essa pandemia conversando e entendendo com quem entende de saúde, seja ela saúde física ou saúde mental, né? E para isso existem médicos, para isso existem enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, psicanalistas, nutricionistas, educadores físicos, toda uma equipe que cuida da saúde, né? E terapeutas ocupacionais também, e uma série de tantos outros profissionais de saúde que são fundamentais nesses cuidados. Eu quero mais agradecer ao convite mais uma vez, dizer que eu estou disponível, que é um prazer ter conversado com você sobre essas coisas, mostrar para as pessoas que a gente pode falar de política sem ser ofensivo, sem ser agressivo, sem ser pelo ataque. Isso é ter saúde mental, entende? A gente poder falar de um tema, mencionar diversos cenários políticos sem atacar, sem ofender. Eu acho que isso é uma reflexão importante que a gente deve tomar como lição. E no mais, lhe agradecer, deixar mais uma vez o meu contato, segue aí nas redes sociais, Dr. Rômulo Oliveira ou arroba Dr. Rômulo Psicanálise, e estou à disposição. Muitíssimo obrigado, foi um prazer conversar com você e com todos os seus seguidores. Olha, o prazer foi todo meu, tá? Mais uma vez. Eu vou tentar colocar aqui a legendazinha aqui com o teu contato, tá? Eu sei que é muito importante. O assunto
não foi escolhida aleatoriamente. Nada na minha vida é aleatório. Então, a pessoa foi escolhida e foi muito bem escolhida. Os convites, tudo o que eu estou pensando aqui para trazer para a nossa bodega é, com certeza, extremamente selecionado. Está tudo, absolutamente tudo no meu coração. Mais uma vez, eu peço do pessoal que estava esperando a live, que tenha paciência com os problemas técnicos da operadora que vos fala, né? Aqui, assim que tiver corrigido. Então, vai todo mundo ficar feliz, porque vai todo mundo ver a bendita da live, tá? E só lembrando a vocês o seguinte, que a intenção do programa é unir a nossa militância, tá? Aceite sugestões, mandem aí nos comentários, digam o que vocês acharam de Rômulo, se vocês querem que Rômulo volte. Eu já vou deixar aqui o convite pré-agendado, pré-fabricado, porque eu tenho absoluta certeza que depois que assistirem vai haver uma enxurrada de perguntas e vai sim, com certeza, merecer que a gente receba Rômulo aqui na nossa bodega novamente, e que aí a gente pode pensar em outros participantes. Hoje a gente teve que fazer assim, porque eu já expliquei a vocês que eu queria fazer como um tema especial. Mas aí a gente traz a participante de quem quiser vir aqui, conversar, perguntar, e tornar isso aqui muito bacana, certo? Então, alguns programas vão ser gravados por conta disso, alguns vão ser gravados porque tem gente que mora em outros países, e aí a gente tem que entender o fuso horário dessas pessoas. Então, já pediram que seja gravado por conta disso, e eu vou atender com toda a certeza do mundo, tá? E nós vamos ter isso, vamos ter programas, encontros especiais, vamos ter encontros por tema livre. Tema livre vai ser o nosso cotidiano. A política e a militância vai sempre ser o nosso ponto central, mas a experiência de cada um é o que vai contar, tá? Tipo, não é a experiência na militância, a experiência na política, é a vida de cada um. A vida de cada um de nós. Eu sou advogada, Rômulo é psicanalista, a gente tem aqui geógrafo, a gente tem empresário, a gente tem a professora. A política toca diretamente na vida de cada um de nós. E é isso que eu quero descobrir, quero conhecer na nossa militância. O grande tesouro para mim que da nossa militância são essas questões pessoais. São todas as pessoas que compõem, porque a gente tem um ideal de país, a gente tem quem está lá fora sofrendo porque queria estar aqui no Brasil, vendo o Brasil se desenvolver, crescer. Então, contribui, cada um contribui da sua forma. E eu quero entender como é que a política toca cada um de vocês. Então, não vai ter certo, não vai ter errado, não vai ter bonito, nem feio, nem absolutamente nada. Eu quero que vocês se sintam à vontade, como se a gente estivesse numa bodega. Quem é do Nordeste entende bem o que é bodega. A bodega a gente compra um pacote de sal, na bodega a gente toma uma lapada de cachaça ou toma um café. Então, quero que vocês se sintam à vontade para a gente sentar aqui e conversar. Aqui nós estamos entre amigos. Tá joia? Então, eu queria muito, muito, muito agradecer a Rômulo, mais uma vez, a toda a militância de Ciro, cirista ou não, a gente vai conversar isso em outro momento, Ciro que lute, Ciro que não lute, é cirista, não é? Bom, isso a gente conversa outra hora, eu vou adorar conversar sobre isso. Enfim, conversa aqui não vai faltar. Então, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Um super beijo para todo mundo. Tchau. Tchau, Laura. Obrigado. Obrigada a você, querido.